Olá, professor, bem-vindo novamente. Depois de todas as dicas que nós tivemos aqui com relação a materiais, a formas de elaborar conteúdo, a sites que nos possibilitam atividades mais dinâmicas e criativas, chegou o momento de a gente entender como que a gente grava uma aula, né? Partir para a gravação propriamente. Então, esse vídeo vai ser exclusivamente sobre as formas de gravação e na aula posterior como editar esse vídeo. Então, vamos começar? Como nós conversamos nas outras aulas, existem diversas maneiras de se elaborar um conteúdo, né? Então, para a gente começar a falar sobre gravação, vamos começar entendendo que existem as gravações em que vocês não vão aparecer, ou seja, vocês vão gravar apenas a tela, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, a gente vai precisar de algumas ferramentas, de alguns cuidados, mas outros que eu vou falar aqui, no caso de vocês apresentarem sem aparecer, não vai ser necessário. Então, eu vou começar falando sobre o que a gente precisa atentar quando a gente está gravando a nossa tela, né? Na aula de edição, a gente vai conversar sobre programas que fazem essa gravação de tela, que fazem a edição também, para vocês começarem a entender como é feita uma edição, né? E a gente tem também o formato de gravação em que vocês aparecem. E aí tem outras questões que a gente precisa atentar. Esse daqui vai requerer um pouco mais de cuidado com alguns pontos, mas também é super tranquilo. Então, vamos começar a entender quando eu estou gravando sem aparecer. Quais são as principais questões que eu preciso cuidar? Então, a primeira questão que a gente vai precisar, independente de aparecer ou não, é definir uma câmera, né? A gente ter uma câmera. A gravação que eu estou fazendo nesse momento é uma gravação de tela. Isso significa que eu estou gravando a tela do meu computador. Então, eu não estou utilizando aqui uma câmera específica, nem tenho webcam nesse computador especificamente, mas estou gravando a tela. Por isso que a gente fala que dependendo do sistema que vocês forem utilizar, é relativo à questão de quais ferramentas vocês vão de fato utilizar, né? Vocês podem nem precisar da câmera em específico, se vocês trabalharem exclusivamente com gravação de tela, por exemplo, que é o que eu estou fazendo nesse momento. O vídeo de introdução que a gente conversou lá na primeira aula desse curso, em que eu estou falando para vocês sobre os módulos e como vai funcionar, eu gravei com uma câmera de celular. Então, aqui, da mesma maneira que está aqui no tripézinho, né? Isso é um tripé. Foi a maneira como eu gravei para vocês aquele primeiro vídeo. Então, assim, a gente tem câmeras profissionais, né? Tem câmeras com mais funcionalidades e tal. Mas, no geral, o que vocês vão precisar é o que está numa câmera de celular, né? O que está numa câmera mais simples, não precisa de tantos apetrechos assim, né? Além de ter a possibilidade de gravar só a tela e realmente nem precisar da câmera em si. Outra questão é a questão de áudio. O que acontece? Nós temos, principalmente em notebook, já vem com o próprio áudio do computador. Então, vocês podem, por exemplo, gravar uma tela e gravar o áudio do próprio computador. Nesse caso de gravar o áudio do próprio computador, ou, por exemplo, gravar o áudio do próprio celular, vocês vão precisar cuidar o volume desse áudio, né? Se ele não vai estar saindo muito baixo, e aí atentar para o volume da voz, subir um pouco a voz, né? Aumentar o tom de voz que vocês falam, coisa que normalmente o professor já é mais acostumado, né? A falar com uma turma com muitos alunos, o tom tende a aumentar. Então, essa questão de regular voz, acredito que seja tranquilo de se fazer. Mas, se vocês quiserem ter um áudio melhor, que capte melhor, né, ali o que está sendo falado, uma opção é utilizar os microfones. E aí, vocês podem utilizar também, não precisa ser nenhum microfone profissional. Tem os microfones lapela, que são esses que grudam, né? A gente viu lá na aula, nas primeiras aulas. Esses que ficam, a gente bota na roupa, assim, ele gruda na roupa e ele pega o áudio mais, ele vai estar mais próximo, né, de você. Então, ele vai pegar o áudio mais limpo, mais tranquilo de você editar depois, sem tantos chiados, né? Sem pegar tanto o som do ambiente. Mas eu estou usando nesse momento um headset parecido com esse daqui,
ele também pega o áudio bem tranquilamente. Em alguns momentos ele dá uma batidinha, tem que cuidar para não aproximar tanto da boca, né? Ter uma distância razoável, porque senão ele dá, eu vou tentar simular aqui. Ele dá essas batidinhas e aí pode interferir no som. Questão de som também, essas batidinhas, coisas que acontecem e acabam dando um chiadinho, a gente consegue mexer na edição, né? Mas como acredito que boa parte dos professores preferem gravar algo mais linear e gravar uma vez e não precisar editar, é mais tranquilo de fazer tendo um microfone, né? Tendo esses cuidados assim com o microfone. Então, câmera, microfone são questões assim que também é bem tranquilo. Pode ser do celular, pode ser o próprio microfone do celular. Se preferir comprar um headset, um microfone melhorzinho, fica bastante a critério de vocês. Outra questão que é importante de observar, e independente do formato que vocês vão gravar, é ter um roteiro para essa gravação, né? Esse roteiro, ele tem uma ordem específica, precisa ser algo técnico, eu nunca fiz roteiro, como que funciona? É bem parecido com uma organização de conteúdo, por exemplo, para apresentar o conteúdo que vocês vão passar em sala de aula, né? Um plano de aula especificamente. Vocês precisam desse roteiro unicamente para se organizar, para ter uma ordem ali, ficar mais fácil, mais visível de vocês conseguirem gravar o vídeo sem tantas dúvidas, sem parar tanto, né? Será? Ficar pensando no que vai falar, ter grandes pausas, né? Apesar que eu vou usar esse vídeo aqui que eu tô gravando para mostrar para vocês depois da edição, gravar o vídeo de edição, e vocês vão ver que eu faço várias pausas, eu falo vários e eu vou editando depois, arrumando isso. Mas como eu falei, se a intenção é evitar edições, mexer tanto nesse vídeo após a gravação, um roteiro ajuda bastante nesse processo. Então, um roteiro ali pode incluir, apenas como exemplo, tá? Isso é bem de cada um, depende muito da maneira como você quer colocar aquele conteúdo. Mas apenas como exemplo, pode ter uma apresentação de introdução. Na sequência, você pode entrar com uma introdução do conteúdo propriamente, né? Então, eu sou a professora Flávia. Hoje nós vamos tratar de pré-história nessa aula e o conteúdo vai falar de tais e tais pontos. Então, entra com a introdução, faz o desenvolvimento, né? Desenvolve ali o conteúdo e faz uma conclusão. É bem simples mesmo, como eu falei, é mais para vocês organizarem esse conteúdo, esse material, e ficar mais fácil de gravar, né? Se vocês optarem por fazer uma apresentação lá no Prezi, vocês viram que tem diversos formatos ali, temas, designs, né? Que o próprio tema, o próprio design, ele já é num formato de mapa mental. Ou vocês podem fazer um mapa mental e isso ajuda, né? Ao invés de elaborar um roteiro propriamente, vocês terem um mapa mental que guia, que orienta vocês ao longo dessa apresentação. Então, essa questão de ter roteiro é ter uma organização dentro do que vai ser gravado. Essa é a prioridade, né, do porquê ter um roteiro e de o roteiro ser tão fundamental. Agora, para quem quer aparecer no vídeo, o vídeo em que você vai aparecer já requer uns cuidados um pouco mais detalhados, digamos assim. Por exemplo, aqui a primeira questão que a gente vai levantar é com relação ao local onde você vai gravar. Então, algo que você precisa cuidar nesse local é a questão do áudio, né? Como que esse som vai ficar nesse local. Então, se você vai gravar em um quarto fechado, tem a possibilidade desse som ficar com um eco mais destacado, né? Assim como talvez você vai gravar em uma sala que tem uma janela para a rua, a possibilidade de pegar o som da rua, de pegar som de pessoas passando, de trem, de ônibus, é considerável, né? Porque vai estar ali captando. Claro que a gente não está falando aqui de uma gravação de produção de novela, né, gente? A gente tá falando de uma gravação em casa, né? Em home office, dentro de
de um ambiente que não é propriamente um estúdio. Então é normal, vai ter alguns ruidinhos, sim. Vocês vão ver na aula de edição que dá para amenizar alguns desses ruídos com edição, se vocês preferirem. Se não, também, o importante é que o áudio saia claro. É que a pessoa que está escutando, o aluno que está escutando, tenha clareza, né? Consiga ouvir tranquilamente o que você está passando. Então, é cuidar isso, a questão de... Faz um teste ali, sempre que eu vou começar a gravar um vídeo aqui, eu ligo primeiro o áudio, né? Que normalmente eu gravo de tela, mas eu faço isso com a gravação em que eu apareço também. Eu ligo o áudio, ligo o meu microfone e testando, gravando, teste, gravando, verifico se me escuto, né? Verifico se o áudio tá saindo certinho antes de prosseguir com a apresentação. Então, façam esse testezinho também, vejam se esse áudio tá captando bem ou se não. Outra dica para quem não quer comprar um microfone propriamente, mas também não quer ficar só com o som do celular em que está gravando, ou só com o som do computador, do note, você pode, se você tiver um segundo celular à disposição, né, pode gravar esse áudio num gravador de voz do seu celular, e enquanto você grava a imagem, né, o vídeo em outro, e aí depois você junta essas duas informações, junta o vídeo e junta a gravação de áudio do celular. Dá um trabalhinho a mais, né? Vai precisar jogar ali no editor, organizar, tirar esse áudio da câmera e incluir o áudio do celular, regular, né? Tem um trabalhinho a mais, mas o som sai mais claro. Então, tudo depende de quais ferramentas você quer utilizar, qual formato quer fazer e de qual o local onde você vai gravar. Mesma questão se a gente falar de luminosidade. Então, é importante a gente local que tenha uma boa luminosidade. E o que é uma boa luminosidade? É um local onde você vai ligar a câmera, você vai olhar ali. Normalmente eu faço esse teste também quando eu vou gravar. Grava 5 segundos, 10 segundos ali da sua imagem, se posiciona no local onde você vai gravar, dá o play, deixa rolar 5 segundos e depois pausa e verifica se aquele local ali ficou bem iluminado, tá ok de visualizar, né? Uma dica que você pode utilizar, mas também tem um detalhe que eu já vou passar, que é o seguinte: você pode aproveitar a própria luz natural, né? Se você tem aí uma janela que pegue bastante luminosidade, se você tem um ambiente onde fica bem claro durante o dia e você tem disponibilidade de gravar no dia, utilize essa luz natural, que ela normalmente não vai ter uma luz artificial que substitua o quanto ela vai deixar claro esse vídeo, né? O que a gente tem que atentar é que a luz, ela tem que estar de frente para você, né? E não você de frente para a luz. Você não pode estar posicionado, por exemplo, eu dei o exemplo de uma janela, você não pode estar sentado na frente dessa janela, porque no momento em que a câmera gravar você de frente para a janela, vai ficar escuro atrás. Você tem que gravar no lado oposto dessa janela para que a luz pegue em você. E aí a gravação vai sair clarinha, né? Mas fazendo o teste lá que eu comentei de gravar 5 segundos, você vai ver como que tá ficando na câmera essa luminosidade. Outro ponto muito importante é a questão da orientação de câmera. E aqui também depende do formato que vocês vão gravar, porque, por exemplo, isso depende da plataforma que vocês vão disponibilizar, né? Para a sala de aula lá do Google Classroom, ou, por exemplo, para o YouTube, eles seguem o mesmo formato, que é este formato aqui, né? O celular deitado. Então, você vai gravar com o celular dessa forma aqui e vai aparecer o vídeo em um formato que ele vai estar mais deitadinho a imagem, né? Vai ficar mais no formato YouTube mesmo. Para o Instagram, a gente já usa esse formato aqui, que é gravar com o celular na posição normal dele, assim, mais utilizável. No caso, na vertical, essa daqui, na horizontal, essa, né? Então, depende. Você está gravando para um formato de Instagram, vai aparecer de uma forma. Você está gravando para o YouTube, para a sala de aula, vai aparecer deitado aqui, né? Na posição que a gente chama também de paisagem,
tá? Então, tem que cuidar para qual plataforma você está querendo disponibilizar esse vídeo. Como que vai aparecer em cada uma delas, por exemplo. Então, aqui eu peguei as imagens do primeiro vídeo que eu gravei para vocês. E aí, por exemplo, se eu estiver gravando com o celular nesse formato, nessa posição, ele vai aparecer dessa forma, né? Vocês podem ver que limita bastante, foca muito no rosto da pessoa e limita bastante o ambiente. Em tirar aqui, se vocês pegarem esse vídeo aqui e jogarem lá pro YouTube, ele vai aparecer com uns espaços em preto aqui, né? Por exemplo, aqui ele estaria aparecendo só essa parte e aqui estaria preto. Eu vou colocar na edição para vocês visualizarem como fica. Já se vocês gravarem com ele deitado, ele aparece assim. Então, primeiro que ele já mostra muito mais do ambiente, né? Nesse caso, eu estou fazendo uma apresentação e listando pontos aqui. Então, já aparece aqui o que eu listei, aqui nem aparecia. E já dá uma visão bem mais aberta desse ambiente, né? Então, tem essa questão também. Outro ponto importante é a gente cuidar a posição dessa câmera. Então, vocês podem ver aqui, eu tô com uma mantinha aqui, mas essa câmera, ela tá pegando um pouquinho acima da minha cintura para cima, né? Aqui já mostra também um pouquinho mais acima. Então, sempre da cintura ou de um pouquinho para cima da cintura para cima, tá? Não pegar tanto assim, focado no rosto, tanto focado diretamente assim do ombro para cima. Fica muito focado ali, né? Dá um foco excessivo no seu rosto que não acaba tornando o vídeo um pouco mais pesado, assim. Então, o ideal é manter ali ele não tanto aberto, não ficar também assim, pegar o corpo todo, você vai ficar muito distante e aí o ambiente pode até distrair a pessoa que está assistindo, mas também não ficar muito próxima da câmera para não tomar todo aquele espaço da câmera e até não conseguir aproveitar, né, o que pode fazer de recursos ali. E além disso, é importante lembrar de você posicionar essa câmera de uma forma que ela fique parada naquela mesma posição. Esse é o problema de gravar segurando a câmera. Se você não tem um tripé que eu mostrei ali, né? E ele não é tão caro, ele é bem tranquilo de conseguir um. Mas se você não tem o tripé para posicionar ela, deixar ela paradinha ali, vale colocar em cima de livro, vale colocar em cima de potinho, vale colocar em cima de qualquer objeto que você tenha que consiga parar aquela câmera naquela mesma posição e você possa gravar o tempo todo sem mexer na câmera, né? Porque enquanto você está gravando, segurando a câmera e a câmera está ali mexendo, distorce muito, fica muito fácil da pessoa também se distrair enquanto está assistindo. E algumas pessoas até não gostam, tem um pouco de tontura com a câmera mexendo muito enquanto ela está visualizando um vídeo. Então, essa é outra dica também importante de a gente cuidar. E para finalizar, outro ponto importante é vocês observarem aqui nessa imagem no meu rosto, eu estou olhando para frente. A pessoa que está me assistindo, quando vocês assistiram o primeiro vídeo, a impressão que essa pessoa tem é que eu estou olhando para ela. Estou olhando diretamente com quem eu estou falando. Por quê? Porque eu estou olhando diretamente para a câmera, né? Então, percebam aonde que é exatamente a câmera que vocês estão gravando, né? Onde que fica ali a imagem. E direcionem o olhar para a câmera especificamente, para esse ponto. Que isso vai dar a impressão de a pessoa estar ter a sua atenção, né? Que você está observando a pessoa com quem você está falando. Mesmo que você não esteja próxima dela, isso já gera uma empatia maior, uma proximidade maior, né? Do que quando a gente grava olhando para um ponto, para outro, perdendo o foco do olhar, certo? Essas foram as dicas, então, de como gravar. É relativamente simples, como eu falei, não precisa de muitos recursos, né? Um celular a gente tem facilmente, vocês têm possibilidade de gravar tela, então não precisa necessariamente, se você não quiser aparecer, não precisa necessariamente aparecer, isso não é uma questão, né? A gente tem, para quem não tem problema de aparecer, mas tem problema de editar, de fazer apresentação, falei para vocês nas aulas anteriores, tem o Meet,
tem recursos para a gente fazer uma apresentação falando apenas, né, aparecer ali no vídeo e falar como uma aula. Então, tem vários formatos, você pode buscar o que melhor se adapta com aquilo que você prefere, com aquele formato que você mais se sente à vontade para passar o seu conteúdo, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre edição de vídeo e vou mostrar para vocês como que eu edito, qual programa que eu uso, quais programas que a gente tem a possibilidade de utilização gratuita e mais outras dicas. Então, espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.